Perguntar por que algumas pessoas nascem em situações tão difíceis, mas conseguem vencer na vida, enquanto outras que têm tudo à disposição acabam estagnadas, sem conseguir sair do lugar. Essa é uma pergunta que atormenta muita gente, principalmente quem vem de baixo, quem sabe o que é não ter nada, quem já foi ignorado, humilhado ou desacreditado simplesmente por não ter dinheiro. Mas se você está ouvindo isso agora, saiba, a pobreza não é uma sentença, é uma circunstância temporária. E a prosperidade é uma escolha, uma construção, um caminho. Hoje, quero te mostrar como é possível prosperar, mesmo começando do nada. E não falo isso apenas com base em teorias ou frases bonitas de autoajuda. Eu estou falando de princípios reais, de práticas concretas e de uma mentalidade que transforma qualquer pessoa comum em alguém extraordinário. A primeira coisa que você precisa entender é que a pobreza que mais destrói não é a falta de dinheiro. É a pobreza de visão, de fé, de disciplina, de coragem. Muitas pessoas são pobres financeiramente, mas ricas de alma, de vontade, de garra. E essas são as que vencem. Outras têm dinheiro, mas são pobres de caráter, pobres de propósito. E essas, cedo ou tarde, caem. O segredo está em onde você coloca o seu foco. Porque se você passa os dias dizendo, eu não tenho, eu não posso, não é para mim, então você está programando sua mente para o fracasso. Mas se, mesmo em meio ao caos, você se levanta e diz, eu vou aprender, eu vou mudar, eu posso crescer, você começa a reprogramar sua vida para prosperar. Quem vem de baixo precisa aprender uma lição essencial. Ninguém virá te salvar. Não espere que o governo mude a sua vida. Não espere que um parente te ajude. Não espere que o milagre venha de fora. O verdadeiro milagre é o que acontece dentro de você, quando você decide não desistir. Quando você olha para o pouco que tem e diz, é daqui que eu vou começar. Eu sei que a realidade é dura. Acordar cedo, trabalhar muito e ganhar pouco. Ver as contas acumulando, os sonhos se afastando. Mas saiba, todo grande império começou com um tijolo. Toda grande árvore nasceu de uma pequena semente. Toda pessoa próspera começou com uma decisão. E você precisa tomar essa decisão agora. Decidir que vai prosperar, que vai vencer, que vai aprender o que for preciso, fazer o que for necessário, abrir mão do que for preciso abandonar para construir a vida que merece viver. E isso começa com o autoconhecimento. Você sabe quem é. Você sabe do que é capaz. Já parou para pensar no valor que carrega dentro de si? Porque enquanto você se enxergar como um derrotado, como alguém sem valor, como mais um no meio da multidão, você vai continuar preso nessa vida limitada. Mas quando você começa a enxergar o seu valor, quando entende que tem um propósito, um talento, uma força dentro de si, você muda completamente. Você para de aceitar migalhas, para de mendigar atenção, para de viver apagado. Você começa a brilhar. E isso incomoda, mas também inspira. Muita gente vai duvidar de você. Vão rir, vão te chamar de sonhador, de louco. E quer saber? Isso é ótimo. Porque os que mudaram o mundo também foram chamados de loucos. Só que eles acreditaram tanto em si mesmos que transformaram a realidade. E você também pode. Só que é preciso agir, porque fé sem ação é ilusão. Não adianta só sonhar com uma vida melhor, é preciso construir. Se você tem pouco dinheiro, comece investindo tempo. Leia, aprenda, assista a vídeos que te ensinem a crescer. Pare de perder tempo com fofocas, séries que não te levam a lugar nenhum, amizades que te puxam para baixo. Comece a plantar conhecimento. E mais do que isso, comece a servir. Você quer ser valorizado? Então entregue valor. Você quer ganhar dinheiro? Então resolva problemas. Todo real que existe no mundo foi gerado por alguém que resolveu um problema. Alguém com fome pagou por comida. Alguém doente pagou por um remédio. Alguém que precisava aprender pagou por um curso. Se você se tornar útil,
Se você aprender a servir bem, o dinheiro vai começar a te procurar. Mas você precisa estar preparado, porque o dinheiro ama quem o respeita. Se você ganha pouco e já gasta tudo com coisas supérfluas, como espera administrar muito? A prosperidade começa na fidelidade com o pouco. Comece organizando suas finanças. Anote o que ganha, o que gasta. Estabeleça metas. Aprenda a dizer não, a viver abaixo do que ganha, a investir em conhecimento antes de ostentação. E uma das maiores chaves da prosperidade é a consistência. Porque não adianta começar hoje com força total e desistir semana que vem. É dia após dia, passo após passo. Não importa se você anda devagar. O importante é nunca parar. Quem para, retrocede. Quem segue, evolui. Você pode começar vendendo algo simples, um doce, um serviço, um talento que você tem. Pode ser pequeno, mas é seu. E se for seu, você tem o poder de fazer crescer. Muitos dos milionários de hoje começaram vendendo na rua, lavando carros, consertando coisas simples. Não existe vergonha em começar de baixo. Vergonha é se conformar com a miséria. E, acima de tudo, alimente sua mente e sua fé todos os dias. Leia histórias de quem venceu, ore, medite. Fale palavras de vida para si mesmo. Porque tudo que você mais ouve, você se torna. Se você se encher de lixo, vai produzir lixo. Mas se encher de fé, sabedoria e visão, você vai se tornar uma fonte de prosperidade. Nunca esqueça, a sua origem não define o seu destino. Você pode ter nascido em uma casa pobre, mas isso não significa que você está condenado a viver na pobreza. A verdadeira mudança começa dentro, e quando ela acontece dentro, nada pode impedir que ela se manifeste fora. Você não precisa ser rico para começar, mas precisa começar para um dia ser rico. E não falo só de dinheiro, falo de ter uma vida plena, com paz, propósito, liberdade e dignidade. Então, se hoje a sua realidade é dura, se você olha ao redor e só vê escassez, lembre-se, o que você vê não é tudo o que existe. Há um futuro esperando por você, um futuro diferente, abundante, brilhante, e ele começa com a sua decisão de não desistir, de acreditar, de agir, de crescer. Você é maior do que as dificuldades que enfrenta. Você é mais forte do que pensa e está mais perto do que imagina. Dê um passo hoje, plante a sua semente, cuide dela, e amanhã você colherá os frutos da sua coragem. Se você acredita nisso, se sente que essa mensagem foi para você, curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Aqui, no canal Prosperidade Financeira, nós caminhamos juntos para uma vida melhor, mais livre e mais rica, de dentro para fora.